bem-vindos a mais um vídeo de Mil Folhas. Hoje eu venho fazer o wrap-up do mês de janeiro e, como durante o mês eu não tive a oportunidade de gravar opiniões aqui para o canal e há pelo menos aqui 2 livros dos 5 que eu consegui ler durante o mês, 2 pelo menos que são de parceria e que eu queria desenvolver um bocadinho mais, eu vou dividir o wrap-up em 2 vídeos que vou gravar assim de seguida, mas que serão publicados em alturas diferentes, que é para vocês não se fartarem aqui da G. E portanto, bora lá. O primeiro livro que eu vos vou falar, isto não está por ordem de leituras, é A Árvore dos Segredos, da Sarah Addison Allen. Addison Allen é a minha escritora de eleição para ler no fim de semana. Depois deste livro só já tenho mais um dela, portanto estou tramada. Porque os livros dela nós começamos a ler num sábado, terminamos no domingo à noite e ficamos sempre com aquela sensação de felicidade e de coração quentinho. Dei-lhe 4 estrelas no Goodreads e este A Árvore dos Segredos foi um dos meus preferidos, foi um dos que gostei mais. Conta-nos a história da Willa e da Pearson, que são 2 mulheres que foram colegas de escola na adolescência. Nunca foram muito próximas porque, por causa da história familiar delas, especialmente da Willa. No entanto, as avós delas eram melhores amigas no tempo de juventude. E na altura criaram uma espécie de um clube de ajuda em que as mulheres ricas, as famílias endinheiradas, ajudavam os mais pobres. A Pearson, entretanto, comprou uma propriedade, que era uma propriedade muito conhecida na cidade delas e que por acaso tinha pertencido à família da Willa, comprou-a para a renovar, para abrir como uma espécie de hotel e convida todos os habitantes da cidade, e nomeadamente a Willa, para a inauguração, com o objetivo também de homenagear as suas avós e todas aquelas que fundaram este clube que ainda existe nos dias de hoje. Só que durante as obras de renovação, eles acabam por desenterrar alguns segredos, porque a propriedade tem uma árvore, tem um pessegueiro, e quando eles arrancam o pessegueiro com o objetivo de depois replantar outra árvore lá, eles descobrem uma data de coisas enterradas lá, e há um grande mistério em torno disto tudo, em torno das avós, e a Willa e a Pearson acabam por se aproximar para tentar resolver este mistério. E enfim, é como se fosse um thriller romântico, muito ligeiro e com aqueles toques de magia que a Sarah costuma pôr nos seus livros. Eu gostei muito, dei-lhe, como já disse, 4 estrelas, é um dos meus preferidos e isto lê-se realmente num instante. Algumas pessoas consideram este tipo de livros aquele tipo de livros que se lê e se esquece, mas curiosamente eu não me esqueço destes livros. É engraçado porque eles são realmente leituras muito fáceis e muito levianas, mas eu mais facilmente me esqueço de um livro que tenha gostado muito, mas que seja muito complexo, do que propriamente destes. Só uma parte. Bom, próximo. Livros que eu li durante o mês de janeiro, e por acaso foi o último livro lido no mês de janeiro, é o segundo livro, aparentemente numa série. Sempre pensei que fosse uma trilogia, mas aparentemente é uma série. E então a NASA do Josh Martin é o segundo livro, é a continuação do Ariadnes, que eu não sei se vocês recordam, que eu gostei muito e que li o ano passado. O Ariadnes dei-lhe na altura acho que 4 estrelas ou 5 estrelas, não tenho certeza, e aqui o Anassa levou 3. Ele levou 3 muito forçadas, foram 3 estrelas muito espremidas. Eu não quero entrar em grandes detalhes acerca do Anassa e eu vou deixar os links para o Ariadnes cá em baixo para que vocês possam ver a opinião e relembrar sobre o que é que é. Mas basicamente isto é uma distopia / fantasia acerca de um povo que é supostamente o único povo sobrevivente daquilo que foi uma catástrofe que ruinou com o planeta. É um povo que habita numa ilha e que está dividido em 2 fações, que são inimigas, tem cada uma espécie de uma líder, uma escolhida, e que tem que unir os povos, enfim. Uma coisa assim muito macaca. Este livro é a continuação e começa exatamente do ponto em que o outro acabou. Este livro custou muito mais a ler, porque o primeiro, o Ariadnes, é-nos contado sobre 2 ou 3 pontos de vista diferentes, sendo que os 2 pontos de vista principais são das nossas 2 protagonistas, que eram a Ola e a Jómia, que eram então as escolhidas dos 2 povos. Este livro é-nos contado sobre 2 perspectivas também, mas de outras personagens, a Etain e o Taurus, que são 2 personagens que eu não gosto mesmo nada, porque isto é um young adult e no caso da Ola e da Jómia, no primeiro livro, eu não senti muito aqueles dramas adolescentes, sabem? Elas são escolhidas e têm que combater e essas coisas todas, mas neste livro nós acompanhamos o Taurus e a Etain, que são 2 personagens também com um papel muito importante na história, mas tão
tão irritantes e tão adolescentezinhas e tão que eu dei por mim montes de vezes a revirar os olhos e a fechar o livro, porque eu já não suportava mais estas personagens. E o que salvou o livro foi que a determinado momento aparecem assim de churrilho um monte de personagens novas que salvaram um bocado a história e enfim. O terceiro livro ainda nem sequer está escrito, portanto eu não faço ideia quando é que ele vai sair, não faço ideia quando é que sequer a coisa irá chegar em Portugal, mas eu não estou muito ansiosa pela continuação, porque este foi muito fraco e desiludiu-me um bocado. Portanto, eu tinha grandes expectativas para ele, confesso, mas desiludiu-me assim, tipo, buererés. Portanto, eu não sei se mais alguém já leu a Anassa, eu sei que a Elsa leu, até porque foi a Elsa que me ofereceu o Anassa em inglês. E sei que ela gostou muito, mas de facto eu não fiquei grande fã deste livro. Mais para o final as coisas melhoram e há aqui umas reviravoltas interessantes na história e as personagens novas que apareceram deram assim um fôlego novo, mas no geral achei um bocado fraco, gostei, mas muitos mas ali pelo meio. Vamos a entrar no campo dos livros dos quais eu quero falar um bocadinho mais e este vai ser o último livro que eu vos vou mostrar neste vídeo para não me alongar eternamente. O livro que eu vos quero mostrar é então O Dia em que Perdemos a Cabeça, de Javier Castillo, que foi um livro que me foi enviado pela Suma e foi este a primeira leitura do ano, penso eu. Eu acho que foi a primeira leitura do ano, foi este. Sim, e foi uma maneira fantástica de começar o ano. Eu dei-lhe 4 estrelas no Goodreads, mas assim, 4 bem gordas, e ele só não levou as 5 por um motivo muito concreto e muito injusto, vocês poderão dizer, que eu já vou abordar no final, mas eu gostei muito, muito, muito dele. E bora lá explicar um bocadinho sobre o que é que a coisa é. A coisa que nós sabemos acerca deste livro, à partida, é que ele começa com o surgimento de um homem, penso que no Natal, a caminhar nu, todo nuzinho, pela rua, coberto de sangue e com uma cabeça nas mãos, uma cabeça humana nas mãos. E a história parte a partir daí, não é? Eu vou desenvolver um bocadinho a coisa, sem entrar em grandes spoilers, mas na realidade é o tipo de livro que convém ler sem saber grande coisa. Portanto, nesse aspecto a sinopse está ótima. Ele, entretanto, óbvio, não é preso, mas como revela uma atitude assim, um bocadinho esquisita, ele não vai para uma prisão normal, ele vai para um centro psiquiátrico, penso eu, e começa a ser acompanhado por um psicólogo criminal, que entretanto é acompanhado por uma agente do FBI, penso eu que ela é uma agente do FBI, daquelas equipas tipo mentes criminosas, estão a ver? E que começam então a interrogar este rapaz. No entretanto de o estarem a interrogar, o psicólogo recebe uma encomenda com outra cabeça cortada. Portanto, a partida não poderia ser ele o culpado por aquele crime, não é? No qual ele está a ser acusado. E a partir daqui a nossa história desenrola. E desenrola de uma maneira, minha gente, que deixem-vos dizer, surpreendeu-me e muito. Que um dos motivos pelo qual eu gostei tanto deste livro foi pela temática, porque depois de um ano, depois de um ano em que eu li maioritariamente thrillers e em que os favoritos foram thrillers, este surge com um livro que nos traz assim uma lufada de ar fresco na temática, porque não tem mulheres alcoólicas e super dependentes e porque é diferente de tudo aquilo que eu li. E em determinados aspectos fez-me lembrar a trilogia das fases de Victoria Bergman. Possivelmente mais ninguém vai relacionar os dois, mas há aqui um elemento na história que me faz muito, muito, muito lembrar essa trilogia e isso ajudou a que eu gostasse muito. Ele é um bocado confuso. E isso é um dos motivos pelo qual levou as 4 estrelas. Ele é um bocado confuso na forma como está organizado, porque ele alterna não só entre diferentes pontos de vista, mas entre diferentes tempos. Ele anda para a frente, ele anda para trás, ele anda para a frente e para trás entre personagens. Mas chega a uma determinada altura em que nós assentamos ideias e começamos a reconhecer quem são as pessoas que estão a falar e começamos a acompanhar a coisa com mais clareza. Efetivamente entrar em grandes detalhes acerca dos crimes que ocorrem, das motivações e de quem é que está por trás. É um livro que acaba por se tornar, ao longo da leitura, assim um bocadinho para o surreal, porque nós achamos que isto, quer dizer, é impossível, não é? Isto é impossível de acontecer, ou não, porque as pessoas são completamente twisted e, portanto, enfim, nós não sabemos. Mas eu gostei mesmo muito dele. Caramba, eu gostava de poder dizer mais acerca dele,
mas de facto eu acho que vai estragar e arruinar a experiência de leitura se eu começar a dar mais detalhes acerca da coisa e acerca das cabeças cortadas e de porque é que isso está a acontecer Mas para mim, aquilo que realmente me deixou um bocadinho chateada e foi o principal motivo por eu não dar as 5 estrelas e é muito injusto, vocês dirão, é que isto é o primeiro livro numa série. Eu lamento, mas eu tenho realmente neste momento problemas com livros em séries. E isto é o primeiro livro numa série. Agora, havia realmente necessidade, e quem já leu sabe, deste livro terminar da maneira que terminou. É que ele termina, mas não termina. Ele termina, mas não termina, porque não há efetivamente uma conclusão e uma resolução para as coisas que acontecem no livro. Ele continua num próximo. Então ele termina, eu não diria de uma forma aberta, porque não fica à imaginação do leitor imaginar, entender e tentar perceber o que é que aconteceu. Ele simplesmente termina. E depois tem ali um epílogozinho no final que quer dizer, pois, tem aqui uma parte no final que me chateou solenemente e que me deixou realmente irritada e eu acho que não era necessário o autor ter ido por aí. Eu acho que é o tipo de livro que, bem escrito, assim, no final a coisa terminava e ficava resolvida. Mas não, vai ter um segundo livro que já está escrito em espanhol também e esperemos que ele saia muito, muito, muito brevemente em Portugal, porque neste momento já temos algumas continuações pendentes, consigo lembrar-me de algumas. Já temos algumas continuações pendentes, não só por parte da Suma, mas por parte de N editoras. E isto já começa a chatear um bocadinho os livros serem séries. Tipo, já ninguém sabe escrever livros individuais. Mas enfim, eu sei que esta opinião ficou um bocadinho ranhosa e eu peço desculpa por isso, mas de facto é o tipo de livro que para mim é muito mais fácil explicar numa opinião por escrito do que falado. Porque a única coisa realmente que eu vos sei dizer sobre ele é que eu gostei muito, é que eu achei espetacular, é que ele foi realmente uma excelente maneira de começar o ano e que, claro que vos recomendo, mas atenção que há algumas pessoas que não gostaram do livro por causa da escrita, não tanto por causa da história, mesmo mais por causa da escrita. Acho que a nível de história, por enquanto, toda a gente tem gostado bastante dele, eu gostei bastante dele. E a escrita não me incomodou, portanto, como é óbvio, eu recomendo-vos a leitura de O Dia em que Perdemos a Cabeça. Para além de que o livro veio com um caderninho muito fofo, que eu lamento, mas eu acho que vocês não vão receber isto se vocês comprarem, mas deviam, que diz: vamos perder a cabeça em 2019. Entretanto, noutro vídeo eu digo-vos para que é que eu usei este caderno. Mas pronto, este é o último livro que eu vos vou mostrar nesta parte do vídeo. Agora vamos cortar e depois vamos continuar a gravar. Mas por agora são estes os livros que eu tenho para vos mostrar. Caso já tenham lido algum destes, já sabem, digam nos comentários. E continuamos no próximo. Até já!